Olá, eu sou a Pamela Cruz. Eu sou o Thomas. E esse é o Thomas. E sejam bem-vindos a mais um Vivendo a Palavra. A gente voltou finalmente. É muito bom a gente poder estar aqui de volta com vocês. Hoje a gente vai falar sobre um tema que foi sugerido pela nossa grande amiga Suzy. Saudade de você. Ela sugeriu pra gente falar sobre maturidade espiritual. Claro que a gente vai falar de uma forma bem resumida aqui, mas é interessante a gente pensar sobre maturidade. É algo que a gente, como cristão, a gente tem que pensar mais vezes. Quando a gente fala de maturidade, é claro que assim, né, a gente não pode falar que uma criança de 5 anos vai pensar do mesmo jeito de um adolescente de 15, ou de um adolescente de 15 de um adulto de 55. É claro que na nossa vida a gente passa por desenvolvimento. A gente fala de desenvolvimento porque a gente desenvolve. O nosso cérebro não anda mais da mesma forma, existem os hormônios que mudam na puberdade, por exemplo. Então existem várias coisas que realmente que transformam o nosso jeito de ver a vida, o nosso jeito de raciocinar, o nosso jeito de pensar, que realmente é um desenvolvimento normal. Mas quando a gente fala de maturidade espiritual, a gente está falando de algo que às vezes independe da idade. Às vezes um jovem de 20 e poucos anos, às vezes tem mais maturidade espiritual do que um adulto de 50 e tantos anos, né? E a maturidade espiritual funciona exatamente dessa forma. Porque amadurecer espiritualmente é uma escolha sua de aprender com a sua caminhada cristã. Então é muito triste quando a gente vê um crente que está há 50 anos na igreja, que não é maduro, e a gente vê tanta gente que chega na igreja e rapidamente você já vê que ela amadurece. Exatamente, até porque amadurecimento exige muita escolha, na verdade. Existe muito sacrifício no sentido de a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Não tem como a gente pensar em amadurecer sem deixar algumas coisas pra trás, sem pensar em deixar o pecado, principalmente, pra trás, em deixar alguns pensamentos, às vezes deixar algumas amizades, alguns relacionamentos, deixar alguns vícios, algumas coisas que você fazia. A gente precisa deixar. Até porque quando a gente aceita Jesus Cristo, a gente tá dando pra Ele exatamente o controle da nossa vida. Então a gente precisa sim deixar algumas coisas pra trás. Quando Paulo fala de deixa as coisas pra trás, fixo os meus olhos em Jesus, no sentido assim, agora a minha caminhada é pensar no que vem na frente, o que vem pra mim, e fixar os meus olhos em Jesus pra continuar essa caminhada. E é exatamente isso, a gente precisa deixar algumas coisas pra trás. 1 Coríntios 13:11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei pra trás as coisas de menino. E ele tá falando aqui sobre maturidade espiritual. Quando eu era menina, eu pensava desse jeito, eu raciocinava desse jeito. Mas agora que eu sou um homem, eu penso dessa forma, eu mudei, eu me transformei. Não tem como a gente falar de maturidade se não falar de transformação. A gente precisa querer essa transformação. A gente precisa ansiar por ser transformado. A gente precisa ansiar por ser melhor. Muita gente acha que já chegou num nível, eu já sou um cristão 100%. Eu já sou um cristão B+, eu já sou um cristão A. E aí, na verdade, não é assim que funciona quando a gente vê na Bíblia. Aqueles que acham que estão santos, santifique-se mais. Se você tá em pé, olhe para que não caia. É assim que funciona na nossa caminhada cristã. A gente precisa sempre querer prosseguir. Até porque, gente, se parecer com Jesus é muito, muito difícil. E para isso a gente precisa abrir mão, mudar algumas atitudes, mudar algumas coisas que a gente tem na nossa vida. Uma coisa super importante também é que para amadurecer espiritualmente, quando a gente está falando de amadurecer espiritualmente, a gente está falando da nossa caminhada cristã, que você não tem como crescer em algo que você não vive. Exatamente. Então não adianta de nada você não estar vivendo uma vida de relacionamento com Deus e esperar estar amadurecendo espiritualmente. Você não sabe nem como, né, amadurecer. Você não está vivendo uma vida espiritual para poder amadurecer. Você precisa realmente estar lendo a Bíblia, orando, se dedicando na igreja para você poder realmente aprender como é a vida cristã. Não tem como a gente falar exatamente sobre amadurecimento se você não tiver uma rotina ali de leitura bíblica. Não só uma rotina, mas quando você ansiar aquilo, sabe? Eu vou ler a palavra de Deus. Se você tiver dúvida, você pergunta pro seu pastor, estuda a palavra de Deus. Não é só ler, passar o olho, mas é estudar, é entender, é orar. Senhor, fala comigo. E aí você tá ali naquele momento de leitura. Quando a gente fala de uma rotina de oração, a gente fala de jejum. É exatamente essa caminhada cristã que a gente precisa aprender. Quando uma pessoa se converte, ela não vai saber o que é jejum, ela não vai saber o que é oração, ela não vai saber, mas ela vai aprender. É lindo isso, que a gente vai aprendendo e a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, o nosso relacionamento com Deus vai ficando mais íntimo, e é isso que a gente tem que fazer. A gente precisa chegar perto de Jesus para entender como é ser como Ele e aplicar isso na nossa vida. Senhor, eu quero ter esse coração, eu quero amar o próximo, eu quero fazer isso e aquilo, e eu quero crescer, eu quero ser melhor, eu quero ser o melhor filho, eu quero ser uma melhor filha. É exatamente isso, a gente precisa aprender que a primeira coisa para amadurecer é a gente escolher amadurecer. A gente precisa abrir mão de alguma coisa, deixar as coisas para trás, se comprometer e perseverar. É difícil. Às vezes quando a gente tá naquele vale, a gente não sabe, a gente não consegue entender que a gente tá amadurecendo. Mas depois que a gente passa por aquele momento difícil, aquele momento complicado, a gente olha pra trás e fala, nossa,
o meu relacionamento com Deus, como eu tô mais íntimo, como mudou a minha perspectiva de vida, como mudaram. E às vezes a gente nem precisa passar por dificuldade, algumas pessoas aprendem nas dificuldades, outras não, mas é exatamente isso, independente se a gente tá passando por um momento difícil, independente se a gente tá num momento bom da nossa vida, o amadurecimento com Deus é isso, é a gente ir se parecendo mais com Cristo, é a gente tendo um relacionamento mais profundo com Deus, é a gente aprendendo mais da palavra de Deus, e quando a gente vê, a gente tá ali comendo comida sólida, mas sempre querendo mais e mais, aprender mais, melhorar mais e ser melhor com Deus. A maturidade, a transformação, o crescimento são coisas que, como cristão, a gente precisa buscar e a gente precisa orar, clamar por Deus e falar: Deus, eu quero sabedoria, Senhor, me ajuda a crescer, me ajuda a entender, eu quero ser transformado, eu quero melhorar, eu quero fazer mais por Ti. E para isso a gente precisa orar também, pra gente poder amadurecer, né? E que a gente busque sempre isso na nossa vida. Tava com muita saudade de fazer vídeos com vocês. É claro que assim, esse vídeo foi muito, muito curto pra gente poder falar de um tema tão profundo, mas é algo pra gente pensar, é algo pra quando você for ler a palavra de Deus e você for ver Paulo falando sobre maturidade, você pensar falando: ai, Senhor, eu quero amadurecer, eu quero ser melhor, eu quero ser transformado, eu quero deixar coisas pra trás, eu quero me comprometer, eu quero perseverar na Tua palavra. Deus abençoe muito a sua vida e até semana que vem. Um beijo, Deus te abençoe.